Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Começar aqui o programa avisando a vocês que tem uma super promoção rolando lá no perfil do Instagram da 93FM, que é o @93, um show de rádio, tudo junto. Somente R$ 4.500 em prêmios. É um total de R$ 2.900 em dinheiro, em espécie, e mais R$ 1.600 em prêmios, produtos, serviços dos parceiros da promoção. Basta ir lá no perfil da 93, que é o @93, um show de rádio, tudo junto, e vocês podem participar. Lê lá a regra, segue as regras do sorteio, participa. O sorteio vai ser no dia 16 de março. Essa segunda que vem, a outra. Serão 2 semanas de promoção. Bom, hoje à tarde, às 14 horas, acontece na Prefeitura de Mossoró a assinatura do contrato, do financiamento para obras de infraestrutura entre Prefeitura de Mossoró e Caixa Econômica Federal. Esse projeto foi aprovado, esse convênio, esse financiamento, foi aprovado na Câmara Municipal, onde a oposição votou contra. Mesmo assim, o projeto foi aprovado. Depois disso, os vereadores de oposição entraram com uma ação na Justiça para tentar impedir que a Prefeitura tivesse acesso a esse dinheiro para poder fazer obras estruturantes na cidade inteira. A alegação era alguma questão técnica, mas no pano de fundo disso é ano eleitoral, não deveria poder fazer obra porque vai reverter em voto. Bom, o gestor, quando ele é bem avaliado, as pessoas querem que continue. E você não pode fazer oposição por oposição, você não pode torcer pelo quanto pior, melhor. Afinal de contas, se um gestor não vai bem, a população vai sofrer com isso. Então, independente do que você pense politicamente, do prefeito da sua cidade, do governador do seu estado, ou do presidente do seu país, você tem que torcer que ele faça uma boa administração, uma boa gestão. E por causa dessa ação que os vereadores da oposição em Mossoró entraram na Justiça, o que posteriormente foi revertido no TRF lá em Recife, terminou atrasando. Esse contrato deveria ter sido assinado ali em dezembro. As obras já deveriam estar em andamento. Mas antes tarde do que nunca. Hoje, às 14 horas, haverá essa assinatura e com isso, com essa etapa vencida, iniciam-se as licitações. São obras em vários setores da cidade, em várias áreas da cidade, obras que vão, por exemplo, reforma da Cobal, pavimentação de dezenas de ruas, e vem numa boa hora, que tem muita rua com buraco. As chuvas estão muito fortes. Aliás, a chuva que caiu sábado foi a maior chuva que eu, pelo menos, já vi em Mossoró. Foram 110 milímetros, em alguns lugares 111 milímetros, em um espaço de tempo muito curto. Então, tem muita rua esburacada, precisa de... Há outras que sequer têm pavimentação ainda, a cidade cresce muito. Eu já falei na Cobal, falei nas ruas, tem a questão do corredor cultural, o teatro, a Praça da Convivência, a Memorial da Resistência, a Estação das Artes. Tem vários setores e várias áreas da cidade que serão contempladas com esses recursos. Serão R$ 150 milhões. E é importante lembrar o seguinte: a Caixa Econômica não vai chegar e vai jogar 150 milhões na conta da Prefeitura. Tem até 150 milhões para usar. Chega lá com um projeto, por exemplo, reforma da Cobal. Custa 2 milhões? Beleza, a Caixa vai analisar aquele projeto, está tudo ok, pode licitar. Inicia-se a obra, faz a medição, está tudo ok, vai pagando.
E isso só se conseguiu isso porque as contas da prefeitura foram, quando a atual prefeita assumiu, as contas estavam destruídas. Tinha 3 meses de salário atrasado. Algumas categorias tinham mais do que isso. Fornecedores atrasados. A gente disse aqui, o ex-prefeito sequer prestou contas de seu último ano de gestão. Então, por causa das contas que foram sendo colocadas em ordem, é que a prefeitura conseguiu, junto à Caixa Econômica, esse crédito para fazer esse financiamento, o que é muito bom para a cidade. Serão 150 milhões em obras que virão, não vem todo esse ano, mas esse ano e mais os próximos, a gente vai ver muita obra na cidade, graças a Deus. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Sobre a chuva de sábado passado, 101 milímetros na UFESA, 111 particular, Corpo de Bombeiros 95, média 100 milímetros. Chuva de 3 dias que desabou em 2 horas em Mossoró. Não conheço no Brasil, aí as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, mostrando que chuvas dessa magnitude, desse tamanho, viram a cidade de cabeça para baixo. Em qualquer lugar do mundo, Edmundo. Em qualquer lugar do mundo, é verdade. Tem enchente em qualquer lugar do mundo. Se for na Europa, deve ser do mesmo jeito. Na minha querida Londres, deve ser do mesmo jeito, não? Então é o seguinte, a gente estava, eu estava assistindo o show da Banda H, do meu amigo Herbert Mota, e passei a chuva lá no Boulevard. Parou a banda, porque toda aquela estrutura lá no Boulevard tome água. E foi água por toda parte. E eu estou falando ainda da chuva de sábado, que foi o assunto ontem nas rodas de conversas, a respeito desse volume d'água. Eu conversei ontem com o Saul, meu amigo Saul, do Hospital Veterinário, nosso amigo, parceiro da 93. Ele é veterinário e também integrante da Defesa Civil. E ele fez salvamento, buscou realmente atender várias pessoas junto com a equipe da Defesa Civil do município. A Cobal tinha carro boiando naquela, que é o ponto mais baixo de Mossoró, naquele semáforo ali, com famílias dentro do carro, inclusive, e foi preciso uma ação muito rápida para salvar as pessoas. Estou falando isso aqui porque comentários em redes sociais, na imprensa, gente mal intencionada. Estou com nenhuma procuração aqui para defender a prefeita Rosalba Ciarline, no município. Houve ação. A Defesa Civil esteve. Não podia estar, não tem o dom da onipresença para estar em toda parte a toda hora. Mas esteve presente, sim, fazendo o trabalho. Aí dizer que Mossoró está abandonada, que Mossoró não tem estrutura, que a chuva desabrigou moradores, tenha santa paciência. Cada um diz o que quer, mas menos, como se diz. Foi uma chuva que mexeu com toda a cidade como um todo. Foi notícia, inclusive, no Jornal Nacional da Globo, a chuva que estava caindo em Mossoró. Tanta chuva em tão pouco tempo. Esperamos que, se houver uma próxima vez, que a chuva venha a menor intensidade, mas que venha, claro. Não com a natureza com tanta fúria, mas da próxima vez, os críticos de plantão, puxa o freio de mão um pouquinho mais. O nosso livro de hoje é um romance da melhor qualidade, uma bela leitura para a gente. De Machado de Assis, A Mão e a Luva, muito bom. Uma leitura leve, suave e gostosa. Machado de Assis faz uma reflexão original sobre o amor e a conveniência. Belo livro. Vale a pena, pode participar pelo nosso WhatsApp 988686150. A partir de agora, e mandar sua inscrição, está valendo. Aqui no vizinho estado do Ceará, o governo do estado e os policiais que estavam amotinados, que estavam em greve,
chegaram a um acordo. O governo do estado não cedeu com relação à anistia dos policiais, até porque a própria justiça já havia determinado isso, e se comprometeu em, nos próximos anos, injetar mais recursos na polícia, mas com relação que uma das principais reivindicações dos policiais era a anistia dos policiais, né? Mas a paralisação que durou 13 dias foi suficiente para aumentar em várias vezes a quantidade de mortes, de homicídios no vizinho estado do Ceará. Foram números de guerra, né? Inclusive gerou uma polêmica muito grande com relação àquela atitude irresponsável do senador Cid Gomes de assumir o controle, a direção de uma retroescavadeira e botar por cima dos policiais, que terminou em um incidente terrível. Ele levou 2 tiros. Está errado o senador que botou a retroescavadeira para cima dos grevistas e está errado mais ainda o policial que deu os tiros nele. Por pouco não terminou numa tragédia maior ainda. E os líderes do motim são políticos, militares políticos que serão candidatos nas eleições deste ano, e terminou virando um embate político. O ministro Sérgio Moro, que está cada dia mais político partidário, ele até batendo boca com Ciro Gomes, está via redes sociais. Ele está cada dia mais parecido com o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal mandou a Força Nacional, e diga-se, como bem frisou o ministro Sérgio Moro hoje, não mandou somente neste episódio, mandou também no início do ano passado, quando houve aqueles problemas nos presídios, e também foram homens do Exército. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, em uma live que fez semana passada, disse que não ia renovar, que o governador que resolvesse o problema. Depois o governo federal cedeu e manteve as Forças Armadas no Ceará por mais alguns dias. Mas o importante é que chegou-se ao final. Se o governo tiver condições, se comprometeu a isso, a melhorar não só a remuneração, mas também as condições de trabalho da polícia, joia, ótimo. É uma pena que precisou tanta gente morrer para que houvesse bom senso de lado a lado e a greve, o motim dos policiais fosse encerrado. Então, graças a Deus, graças ao entendimento, ao bom senso que reinou, terminou o motim aqui no vizinho estado do Ceará. Em outros estados do Brasil, provocados também pelo ambiente político, né, esse permanente embate político que nós vivemos no Brasil, tem outros estados que também estão assim, vamos dizer, com os nervos à flor da pele, as forças policiais. Lá em Minas Gerais, como o governador Romeu Zema, do Partido Novo, concedeu um aumento de 42% aos policiais lá, mesmo estando com salário atrasado, concedeu esse aumento. Em outros estados, as forças policiais também pleiteiam aumentos parecidos. Então, apesar de no Ceará ter terminado, pode a qualquer momento ter problemas em outros estados. E a situação em Fortaleza foi lamentável, né? O Brasil inteiro assistiu nos grandes jornais, nas grandes redes de TV e nas redes sociais. 13 dias de motim, a Fortaleza ficou entregue ao crime, totalmente. Os caras ficavam esperando na porta o cidadão sair para assaltar um motim desse. Quem perde, mas quem perde é a população. Pode ter certeza. O cidadão comum, o cidadão de bem, é quem paga a conta com a vida, com os bens roubados, com as casas invadidas, com um psicológico arrasado. Pode ter certeza. Falando em Bolsonaro, é o presidente, né? Dia 15, agora, 15 de março, esse domingo outro, haverá uma grande manifestação política de apoiadores em favor do governo de Bolsonaro. 15 de março, domingo, a partir das 8 horas,
na praça do Teatro Municipal de Juiz Rosado, ali na Rio Branco, bem no centro da cidade, embora lá esteja colocado como Bom Jardim. Para mim era o centro, mas é Bom Jardim, está dito. Então, 15 de março, vai ter uma manifestação de apoiadores do governo de Bolsonaro, movimentação, domingo pela manhã, aqui a partir das 8 horas. A questão dessa manifestação, Edmundo, não é simplesmente de apoio a Bolsonaro. O presidente mesmo postou um vídeo num grupo de WhatsApp de amigos dele, que convocava as pessoas para protestarem contra as instituições, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Então, não é simplesmente de apoio a Bolsonaro. Pelo convite do próprio presidente, é para protestar contra as instituições democráticas, né? O Supremo e o Legislativo. Tem decisões do Supremo que eu acho condenáveis. Acho, com certeza. A gente tem que lutar contra esses erros que o Supremo, porventura, cometa. Tem erros no Congresso, Ave Maria, demais. Mas a gente não pode ir contra o Congresso. A gente não pode defender o fechamento do Congresso. A gente não pode defender o fim do Congresso. Se a gente fizer isso, a gente vai estar defendendo o fim da democracia. Não resta dúvida de que será, mais uma vez, um termômetro para medir a força do presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas divulgadas, as últimas pesquisas divulgadas, mostram que ou manteve o patamar em torno de 30% de apoio, ou aumentou, em alguns casos, a aprovação do governo e da atuação pessoal do presidente. E, diga-se, a turma que apoia o presidente Jair Bolsonaro, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles são muito engajados. Eles, lembrem-se da campanha. Enquanto havia candidatos distribuindo combustível, mandando buscar em casa para levar para comício, para movimentação, a turma que apoiava Bolsonaro, não. Ia com o próprio bolso, se organizavam sozinhos e bancavam. Compram camisas, mandavam fazer adesivos, e isso aconteceu em todos os lugares do Brasil. Não foi só em São Paulo, não foi só em Minas, nos rincões também aconteceu isso. Então, dia 15 será mais uma vez uma demonstração de como anda a força, o entusiasmo, a empolgação dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Interagindo aqui, Charles Adriano no Monte Olimpo, um grande abraço. O nosso amigo Antônio Hermínio diz o seguinte, quando Deus quer, ninguém pode impedir, claro, é a força da natureza do homem lá, né? Edmundo, olha, a Defesa Civil fez a parte dela e foi um belíssimo trabalho, eu posso atestar. O problema é que a chuva de 24 horas se resumiu em 2, aquela chuva para 3 dias, mais de 100 milímetros. Pois é, amigo Antônio Armênio, um grande abraço a você, obra da natureza, só que às vezes a natureza fica enfurecida com tanta besteira que a gente faz aqui, né? A gente faz um monte de besteira e a natureza fica com raiva. Carlos, no Abolição 3, um grande abraço para você. Antes chegou aqui a postagem, eu acho interessante, no final do ano passado eu comecei a falar aqui em preços de carne, né? Disparou o preço da carne, e aí o supermercadista amigo disse, ó, pisou no freio e tal, subiu 10, 12, 15 reais, mas no fim vai subir 5 e depois, lá quando chegar março, vai baixar o preço da carne. Aí o cidadão Manuel Lourenço, do Inocop, está dizendo aqui que em um supermercado da cidade, esse sábado ele encontrou o colchão mole a R$ 18,80. Voltou à normalidade, preço ótimo. Então, e o Carlos do Abolição 3 diz o seguinte, políticos não vão às ruas todo dia enfrentar bandidos. Policiais não têm direito à anistia, mas Ciro Gomes não vai ter nenhuma punição. Ciro Gomes. Está certo protestar contra as instituições lotadas por corruptos e ladrões, a exemplo de alguns em toda parte. Mas o povo não é mais burro, mas o número da chapa de quem é corrupto, a Abolição 3, Carlos. Então protesta contra os corruptos, não contra a instituição. É verdade. Você não pode defender o fechamento do Congresso Nacional, do Legislativo. Por exemplo, a questão central do embate atual de Jair Bolsonaro com o Congresso é por causa do orçamento impositivo. Foi aprovado lá atrás
com o voto favorável do deputado Jair Bolsonaro. Ele era deputado quando foi aprovado o orçamento impositivo e ele votou a favor. Por quê? Eu sou a favor do orçamento impositivo. O que é que acontece? Chega o orçamento impositivo, significa que o deputado federal coloca uma emenda de 2 milhões para Mossoró. Aí o deputado federal é adversário do presidente da República, de Fernando Henrique. Vamos falar lá do passado. Fernando Henrique. Quando chega na execução do orçamento, aí Fernando Henrique chega e diz, olha, eu não vou liberar sua emenda não, porque você só vota contra o governo e tal, mas se você votar a favor, eu libero. O orçamento impositivo, não. Se o deputado coloca 2 milhões para Mossoró, o governo é obrigado a mandar os 2 milhões para Mossoró. O orçamento impositivo é bom por isso. E o próprio atual presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, ele votou a favor e defendeu exatamente para acabar com a compra de apoio através de emendas. Ele aprovou. Ele foi favorável. E o que o Congresso quer é que o governo cumpra o que está na lei. E esta lei virou lei com o voto do deputado Jair Bolsonaro. O embate, o atual, é por causa disso, né? E eu acho esquisito o presidente defender, já defendeu em alguns momentos, o fechamento do Congresso, quando ele foi deputado por 28 anos. 28 anos. Então, eu acho que a gente tem que fazer aí também uma autocrítica. Mas, voltando a Carlos, cara, o Congresso é muito importante. Se tem gente lá que não é para estar, ou a Justiça tira, ou os deputados caçam, ou o povo não elege. Simples. Não tem, o voto é a maior arma. Deixa eu ir aqui para o Facebook. Acha que o Congresso fechado é bom para alguém? Não acho não. Não existe. Mandar um abraço aqui para Ana Farias, para Manuel Silva lá do Sumaré, Júnior Paiva, Fernandão Fernandes, turma que está acompanhando aqui pelo Facebook, que agora a gente também está transmitindo aqui pelo YouTube, né? Voltamos a transmitir também pelo YouTube. Hoje começou o prazo para a declaração do imposto de renda. É importante que as pessoas fiquem atentas e façam o prazo de entrega, que vai começou hoje às 8 horas e vai até o último minuto do dia 30 de abril. Todas aquelas pessoas que receberam no ano passado mais de R$ 28.559,70 têm que declarar. Também quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis, cuja soma foi superior a 40 mil. Tem vários outros critérios aqui que as pessoas têm que entregar. Você pode fazer o simplificado, você pode contratar um contador, você pode baixar o aplicativo, o programa, no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Hoje, inclusive, eu liguei para o delegado da Receita Federal aqui em Mossoró, o Wilson Marques, mas eu não consegui o contato com ele, para ou ele ou alguém da Receita vir aqui para prestar todos os esclarecimentos, por mais que seja uma coisa que tem que se fazer todo ano, muda uma regra ou outra, um prazo, uma faixa de declaração, de imposto. Então, a gente vai trazer nos próximos dias alguém aqui para falar sobre a declaração de imposto de renda. Um abraço a Macau, o Eldivan, que estão ligados aqui com a gente. O pessoal está ainda falando muito sobre a chuva. Por exemplo, muita gente aproveita a chuva para colocar lixo. Tem gente que bota até sofá. Ora se bota. Agora, esse detalhe aqui, é preciso chamar também a atenção da população, do povo, que pode vir outras chuvas, do tamanho daquela, menor, não sei, mas chuvas. Quando passa a chuva, principalmente no domingo pela manhã, né? Sábado à noite choveu, ficou neblinando, mas domingo pela manhã, quando abriu o sol, no caminho de casa até a rádio, a quantidade de lixo que a gente encontra, gente, as bocas de lobo, botam garrafas de plástico, botam copos, botam tudo que é lixo, as bocas entopem e a água sobe, leva e traz todo o lixo de volta.
horrível aqui na ponte, na subida da ponte aqui, o que tinha de lixo no domingo pela manhã era um absurdo. Então, pelo amor de Deus, vamos procurar trazer, botar, se está no carro, está cheio de lixeira na rua, botar o lixo aí, porque, pelo amor de Deus, do jeito que está a coisa, jogando nas bocas de lobo, somente a sair do centro aqui, a água na sua força joga tudo para fora e fica toda aquela sujeira. E copinho plástico, garrafa PET, já viu, né? Leva 500 anos para a natureza destruir. Aí não interessa a ninguém, a gente pede aí a colaboração de todos nesse sentido. O Enoque diz assim, amigo, e os professores do Estado vão entrar em greve mesmo? E a reforma do governo vai começar, quando vão começar os debates? Bom, a greve dos professores, os professores não aceitaram a proposta não. Estão aí ameaçando um movimento grevista a qualquer momento. Eu ainda duvido, partindo do Sint, mas pode ser. E a reforma, os debates sobre a reforma vão começar lá, na Assembleia? Sobre a reforma da Previdência Estadual? Já começaram. Já começaram, né? Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas deve durar alguns dias, esse não deve ser resolvido tão rapidamente, tão facilmente, né? Bom, faleceu em Nova York Jack Welch. Quem já estudou marketing, administração, já ouviu falar. Ele é autor de vários livros, ele é considerado o gestor do século, faleceu aos 84 anos, ele foi presidente e CEO da General Electric, que influenciou gerações de líderes empresariais. Ele faleceu de insuficiência renal. Com a liderança dele, a GE se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Microsoft. Isso lá atrás, né? Porque hoje as maiores são as de comunicação, de tecnologia da informação. Mas está feito o registro aqui para quem eu já estudei no tempo de faculdade, depois da pós, usando ou livros ou cases de Jack Welch. Olha, amanhã não, hoje é 2, depois de amanhã, dia 4, vai acontecer a Santa Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus e após a missa o jantar de confraternização. Preço de R$100, ou melhor, R$5. Programação esta que será levada a efeito pela rádio, a nossa coirmã, a Rádio Rural em Mossoró. Santa Missa, Mãos Ensanguentadas, quarta-feira, 4 de março, às 19 horas, com o padre Walter Colini, transmissão ao vivo da emissora, e será na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no desembargador Dionísio Filgueira, aqui no centro da cidade. O nome da missa é enfeitado, né? Missa das Mãos Ensanguentadas. Exatamente. Bom, Everaldo Ferreira, lá de Nonato Atacarejo, está acompanhando aqui o programa. Elieudes Queiroz está lá em Porto Alegre, acompanhando também, valeu. E Jacinta Pereira diz que é ouvinte há muitos anos do Observador Político. O Observador Político este ano está completando 40 anos. Dia 23 de abril. 40 anos desde da primeira vez que foi ao ar de sua estreia, foi em 1980. Eu tinha 1 ano de idade. Laíra, Rosado e Evaristo Nogueira, no ar, em 1980, e toda a estrutura infalível do nosso saudoso deputado Van Rosado, né? Que estava ali dando apoio a tudo. Lairinho, o Rubens está perguntando aqui para você, ele disse que é uma notícia preocupante, realmente, por conta do coronavírus. Exportação de frutas do Rio Grande do Norte está suspensa. Não só essa, mas tem tanta coisa para a China que está suspensa, não é? Mas a exportação de fruta não. A exportação de fruta não está suspensa, não. Segundo ele... Para a China. Para a China. Certo, então foi adiado, porque não tinha iniciado, né? Foi suspensa, exato, porque mais por conta do coronavírus tem tanta coisa, inclusive componentes eletrônicos, não sei se você viu, podem faltar. Logo, por conta, porque tem fábrica que está com 50% dos funcionários. Tem fábrica que está sem funcionário. Sem funcionário. Segundo especialistas,
o coronavírus pode levar a economia global para nível mais baixo desde 2009. Lembrando que em 2008 houve aquela grande crise global, onde grandes bancos, países inteiros foram à falência. Esse final de semana eu dediquei a ler alguma coisa sobre o coronavírus e na China, imagens de satélite mostram como a poluição diminuiu drasticamente na região de Wuhan, que é onde iniciou-se o problema do coronavírus. A Itália disparou o número de pessoas infectadas, mas disparou muito, aumentou 5 vezes em pouco mais de uma semana o número de casos confirmados. O governo italiano, inclusive, anunciou a injeção de 3,6 bilhões de euros, equivalente a algo em torno de 18 bilhões de reais, para ajudar a economia a suportar o surto do coronavírus. Inclusive, os 2 casos confirmados aqui no Brasil são de pessoas que vieram da Itália. Não houve ainda nenhum caso no Brasil de pessoa que tenha sido contaminada aqui, que tenha passado de uma pessoa para outra. Os 2 casos são de pessoas que vieram da Itália e se contaminaram lá na Itália ainda. O número de notificações no Brasil de casos suspeitos aumentou muito, mas confirmados 2 casos, os 2 sem maior gravidade, sem risco de morte. Se não há uma explicação plausível ainda de parte das autoridades na área de saúde, porque a explosão na Itália em si, né? Não há uma explicação. Doença originária da China e explodiu na Itália aqui, assustando. Não, mas tem Coreia do Sul, tem muita gente, no Irã tem muita gente. Eu até tem um site que mostra o relatório de um dia para o outro, ele está sempre atualizando, eu vou procurar aqui para mostrar. Mas na China morreu quase 3.000 pessoas, 2.800 na China. Praticamente a totalidade na China. Eu vou procurar aqui esses números para trazer com mais segurança. O Domingos Peixoto está interagindo com a gente, está sempre ligado, mandando participações sobre o vídeo que o presidente compartilhou com um grupo de amigos. O mesmo, em momento algum, atacou o Congresso ou o STF. Sugiro a bancada assistir. Você falou alguma coisa sobre isso? Eu já assisti. E ele atacou? Ele diz que o Congresso e o... reforçando aquelas palavras do general Heleno, né, que o Congresso chantageia o governo. Eu assisti, ele fala isso. E sobre o orçamento impositivo, o problema é que aumentaram para 30 milhões? Inclusive, Não, é bilhões. 30 bi. Mas, olha, com relação... É porque, como a gente fala muito aqui, a questão das torcidas. O presidente, para se defender, ele atacou com ataques sexistas, sexuais, pejorativos, a jornalista Vera Magalhães, que foi quem divulgou o print do que ele havia postado. E aí o presidente vai na live, ele disse o seguinte: não, o vídeo que eu postei é um vídeo sobre minha trajetória, sobre a facada que eu levei, sobre isso, sobre aquilo outro. Ela nem percebeu, o vídeo é de 2015. Ele caiu aí porque a facada foi em 2018, depois ele disse que foi em 2015. Domingos, a questão principal é que isso é um fato, né? O presidente ele não gosta de ninguém que critique. A postura dele é menos polida do que de outros. Não estou dizendo nem que ele está certo, nem que ele está errado, não. Eu nunca tinha visto um presidente da República dar banana. Dar banana é um gesto obsceno. Eu não vou fazer aqui porque talvez tenha crianças nos assistindo. Ele já deu banana para jornalistas várias vezes. Um jornalista fez uma pergunta, ele disse: vai perguntar à sua mãe. Isso é muito grave, isso é muito sério, mostra um total desprezo pela imprensa. E o repórter tinha perguntado por Queiroz, que era do gabinete do filho dele, que tem lá a investigação e tal. É só a postura.
Mas cada um tem sua postura e tem muita gente que concorda com ele. Né? Eu já vi pessoas que eu considero pessoas esclarecidas, inteligentes, dizendo, não, tem que fechar a Globo, fechar a Folha de São Paulo mesmo, não pode mandar publicidade do governo para lá, não. Como assim? A publicidade do governo não é para ser de quem apoia ou critica o governo. A publicidade é para ir onde tem audiência, já que o objetivo da comunicação não é comprar opinião, a não ser que concordem que o dinheiro público é para comprar opinião. Aí tudo bem, eu não concordo com isso. Como publicitário, minha formação é em comunicação social, a gente tem que mandar o recurso da propaganda onde tiver audiência. Mas, paciência. O fato é que no vídeo, não é um vídeo do presidente atacando. Ele compartilhou um vídeo em que há ataques ao Congresso e ao Supremo. Esse eu assisti. A Francione diz assim, vocês não falaram aí da situação do Tarcísio Maia durante aquela chuva? Francione, a informação que eu tive do Tarcísio Maia é que faltou energia. Não, teve vazamento dentro. Não, além da faltou energia e vazamento. Agora, eu volto a falar, olha, é difícil você ter uma situação, um prédio, sei lá, casas entraram água, na sua casa entrou água? Lá na Rádio FM 93 também, é próximo ao Rio, né? Entrou água. Vazamento em cima, goteira aparece em toda parte com a chuva forte dessa e falta de energia. Eu fiquei até pensando assim, porque não faltou energia na cidade, faltou localizada ali no Tarcísio Maia. Mas pode ter certeza, cara amiga Francione, obrigado pela sua participação. Ela está fazendo sua participação aqui no Abolição 3. Fique na certeza de que uma chuva desse tamanho vai trazer problemas, como a gente disse aqui. Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Sobre o coronavírus. Em Portugal foi registrado o primeiro caso e a pessoa veio da Itália. O Museu do Louvre, lá em Paris, está fechado por causa do coronavírus. A gente falou aqui há pouco tempo, as fábricas na China, tem fábrica na China que está fechada. Então, o baque na economia mundial vai ser, eu imagino que vai ser grande. Ora, vamos lembrar que no ano passado, quando houve, aliás, em 2018, né, quando houve a paralisação dos caminhoneiros, nós tivemos, ou foi ano passado a paralisação dos caminhoneiros? Foi 2018, né? Foi no ano da campanha? 2018. Foi no ano da eleição. Paralisação de uma categoria de transporte, por mais que o modal de transporte no Brasil seja praticamente todo através de caminhão, teve impacto no PIB. Você imagine um problema desse, né, onde fábricas na maior economia do mundo, não das maiores economias do mundo, né, estão paradas. O Museu do Louvre, um dos museus mais famosos do mundo, fechado, e isso acontecendo em vários lugares. Você tem sido um defensor intransigente, até a maneira de falar, de um setor que também deve está sendo atingido em cheio, é o turismo, né? Está todo mundo com medo de viajar. Né? Só corrigindo aqui, porque eu disse a maior economia do mundo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Segundo é a China, que é o país mais populoso. Pois é, está todo mundo com medo de viajar, né? Eu vi aqui que o setor aéreo é um dos mais atingidos, que inclusive foram muitas empresas, muitos voos cancelados para a China. Então, o impacto no turismo é muito grande, principalmente para aqueles países onde estão sendo registrados. Eu confesso a vocês, se eu tivesse alguma viagem para algum país que está tendo problema, eu não iria. A Itália não chegaria nem perto. Vá ali para a China. Imagine para a China, mulher. Pois é, mas o coronavírus é um problema sério. E, inclusive, pessoas aí no final de semana passada, começaram a inventar boatos nos grupos de WhatsApp de que tinha um motorista vindo do Rio Grande do Sul, um caminhoneiro, que tinha dado entrada na UPA com coronavírus. É mentira. É mentira. Em Mossoró não tem nenhum caso suspeito, muito menos confirmado. A prefeitura
de forma ágil, inclusive, começou logo a publicar também nas redes sociais que era boato, que era mentira, porque eu não sei qual é o intuito de quem inventa um negócio desse. Porque, primeiro, que a gestão municipal ou estadual ou federal não tem culpa se alguém viajou e se contaminou. E não resta dúvida. Vocês sabem quantos infectologistas tem em Mossoró e região? Um. Imagine se nós tivermos um problema grave aqui em Mossoró. Nós tínhamos 2, mas nosso saudoso Alfredo Passalauca não está mais entre nós. Então, inclusive, nós vamos tentar contato com o único infectologista que há em Mossoró, para a gente tentar trazê-lo aqui, para conversar com a gente, para tirar as dúvidas. O doutor Fabiano Maximino. Fabiano Maximino. Olha, o pessoal ficou apavorado, inclusive César não está aqui hoje na bancada, mas é a matéria de capa do Jornal de Fato deste final de semana, da edição de domingo. Você imagine 1 milhão de pessoas para serem atendidas pelo médico. Não vão ser. Humanamente impossível. Como o Lairinho disse, com a partida do doutor Passalacqua, que nos deixou tão cedo, ficou só um, que foi transferido do Tarcísio Maia para o Hospital Rafael Fernandes. Imagine um hospital que trata de doenças infecto-contagiosas com um médico. Minha Nossa Senhora. Isso aí é para bater desespero mesmo, hein? Bom, vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim. 30 anos crescendo com qualidade. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas,
películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros e baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mr. Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mr. Capas, a maior do estado. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Participe e ajude a salvar a vida de milhares de crianças. Acelera! Nesse domingo você pode ganhar uma Hilux 4x4 automática, mais R$10 mil no Natal Cap e mais 5 mil no primeiro e no segundo sorteio, R$10 mil no terceiro sorteio, uma Hilux 4x4 automática, mais 10 mil no quarto sorteio e 20 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de R$5 mil. Quer ganhar? Compre já! De volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. Nós estamos no primeiro bloco do programa falando a respeito dessa questão aqui de Mossoró só ter hoje um médico infectologista para atender 1 milhão de pessoas, não só em Mossoró, mas na região oeste do estado. Pessoas preocupadas. Foram pelo menos 4, imediatamente 4 pessoas. João Paulo, João Vitor, a Elaine e a Nildete. Todos perguntam, isso é verdade? É verdade. Só tinha doutor Passalacqua lá no hospital. O doutor Fabiano Maximino era no Hospital Regional Tarcísio Maia. O Rafael Fernando, doutor Passalacqua, que faleceu, e o doutor Fabiano foi transferido. Gente, isso é assustador. Tem mais. Além de só ter um médico que humanamente não vai atender a todos, é impossível. O que nós estamos num período, vocês podem ver, chove, cai, desaba um aguaceiro daquele, no outro dia está lá o sol. Muito bom para a lavoura, dizem, mas é muito bom também para esses insetos, principalmente esse inseto safado, chamado Aedes aegypti, que transmite tudo que é doença infectocontagiosa. Ele é do jeito que ele quer. Chove, poça d'água, aí o sol vem e esquenta a água. O problema é que essas doenças sazonais tendem, pode perguntar a qualquer médico aí, tendem a se proliferar nesse período, com chuvas, com sol e com chuvas. Aí são doenças infecto-contagiosas, o mosquito, o Aedes aegypti, chikungunya, dengue, zika, o diabo 4. E aí a gente ter... Imagine você com um problema com um médico, um problema desse aí. Qualquer um de nós, que Deus nos livre. Bom médico, infectologista, aonde? Isso aqui precisa ser resolvido imediatamente. Tem que ser resolvido. Bom, nós falamos também aqui na questão das chuvas. No Rio de Janeiro, houve um temporal e 4 pessoas morreram. Mossoró não tem uma geografia com morros, com barrancos. Então, a gente não tem problema de deslizamento aqui em Mossoró. Se nós tivéssemos áreas com morros, como em Natal, Salvador, Rio de Janeiro, com toda certeza teríamos tido problemas mais sérios no final de semana. O prefeito Marcelo Crivella, ele foi a Realengo e um cidadão, um morador do bairro, jogou lama no prefeito. Ele, ao dar uma entrevista, disse que a culpa era, em boa parte, da população que jogava lixo na rua. Você imagina, você vai visitar uma área onde morreu uma pessoa, certamente um vizinho daquelas pessoas que está ali, e você vai dar uma entrevista e dizer a culpa é da população que joga lixo. Ele foi agredido, né? Jogaram lama no prefeito de São Paulo.
Aqui em Mossoró, nos 2 dias de chuva, deixa eu abrir aqui para dizer o número certo, foram quase 180 milímetros no final de semana, segundo a Emparne. Na sexta-feira, de sexta até as 7 horas da manhã da segunda, foram 176 milímetros aqui em Mossoró. É realmente um volume de água muito alto para pouco tempo. Uma coisa positiva que eu achei, claro, alagou vários pontos da cidade, mas rapidamente a água desceu. Não demorou muito para a água descer. Mostra que a drenagem, pelo menos, funcionou. Agora, o volume foi muito grande realmente e houve lugares onde... As bocas de lobo entupidas. Você joga lixo, joga garrafa, joga copo, joga tudo naquela boca de lobo. Quando a água bate, bota tudo de volta para fora e entope. Né? Uma pessoa aqui que pediu para não se identificar, ele disse o seguinte, ele conhece do setor, conhece dessa questão, ele é engenheiro. E disse o seguinte, o que Lairinho falou aqui foi muito certo. Se Mossoró tivesse morros, aquela chuva de sábado tinha sido um transtorno 10 vezes maior. Olha, vou dar só um exemplo. Não é morro, mas só por ser bem baixo, olha só o que acontece quando chove ali na Cobal, naquele cruzamento da Cobal. Foi ali que a Defesa Civil salvou uma família. O carro já estava começando a boiar. Então, todos esses detalhes são levados em conta. Graças a Deus, Mossoró tem locais muito baixos, como o nosso centro da cidade. Mas não temos morros aqui, ainda bem. Senão a natureza ia fazer estragos maiores. E um problema que nós temos aqui em Mossoró também nós sofremos isso ali lá na 93, e pelo que eu vi, conversei com amigos, vários prédios, várias pessoas passam pela mesma coisa. Como raramente chove aqui, a gente não se preocupa muito de estar olhando o telhado, né? Verdade. Quando cai uma chuva maior, e quando é como a desse final de semana, é capaz até de afastar a telha. Então, vários pontos do comércio no centro da cidade. Ontem eu vi uma mensagem de uma loja de confecção que eles tiveram um prejuízo grande. Eles estavam vendendo tudo pela metade do preço para se desfazer logo, porque molhou muita coisa. Uma loja no centro da cidade, no miolo do centro da cidade. Então, os transtornos são muitos, mas pelo menos foram apenas danos materiais. Né? Um carro que molhou, que alagou, que boiou, uma mercadoria que molhou. Se nós tivéssemos aqui barrancos, morros, encostas, seria muito pior. O pessoal da família aqui, que foi salvo pela Defesa Civil, pediu para não se identificar e muito agradecido à ação do pessoal da Defesa Civil do município, muito agradecido, porque eles passaram por momentos difíceis, acharam que ia morrer pela situação, mas a Defesa Civil chegou a tempo, inclusive, com essas caminhonetes potentes, puxando carros que estavam sendo levados. Realmente, olha, o Domingos está dizendo aqui o seguinte, um só infectologista, Deus, o livro dele adoeceu a entrar de férias. E Deus no livro da gente adoeceu também, não é, Domingos? Mas o que você está dizendo é certo. Ele diz aqui, no meu bairro, eu não sei qual é o bairro, ele não falou, os moradores recolhem o lixo e colocam no dia certo. Porém, olha o detalhe interessante, carroceiros passam, levam a maior parte do lixo e descartam em terrenos próximos, tirando o que dá para reciclar. Isso é verdade. Agora não tem um controle disso. Veja só aqui, uma notícia publicada, uma informação publicada pelo jornalista Ricardo Amorim, em seu perfil no Instagram, diz o seguinte, a ex-presidente Dilma Rousseff visitou 13 países em 2019, gerando uma despesa de R$ 544 mil, mais de R$500 mil, com 250 diárias e passagens aéreas para assessores pagas pela Presidência da República. A petista foi responsável
por 80% das despesas com viagens internacionais feitas pelos 6 ex-presidentes vivos. Numa delas, passou 42 dias de férias em Nova York, com direito a uma ida e volta a Sevilha, na Espanha. Eu acho falta de simancol, falta, sei lá. Eu sou a favor de que ex-presidente da República, pelo nível de informação que ele teve acesso, informação privilegiada, informação de segurança nacional, isso tudo, eu acho que por isso eles devem ter direito sim a uma remuneração e a segurança para o resto da vida. Para evitar de lá na frente ser chantageado, ser sequestrado, de vender informação, qualquer coisa desse tipo. Mas é você fazer pirraça com a cara dos outros, o que a ex-presidente Dilma fez em 2019. Ela sozinha foi responsável por 80% das despesas com viagens internacionais. São 6 ex-presidentes vivos no Brasil. Ela sozinha foi responsável por 80%. Se você me perguntar o que é que eu acho do governo Lula, eu acho que o governo Lula foi bom para a economia do Brasil. Os números da economia mostram, o Brasil cresceu muito, mas o governo Dilma, o negócio desandou de um jeito e, para vencer as eleições de 2014, baixou juro, baixou conta de luz sem poder, segurou o preço de gasolina para não dizer que tinha inflação, uma série de coisas causando um rombo imenso ao país inteiro, só pensando em vencer a eleição. Venceu, depois não teve mais como segurar, mostrou que o país estava como estava, no fundo do poço, terminou sofrendo o impeachment e continua fazendo esse tipo de coisa. O ex-presidente, eu defendo que tenha um salário e que tenha segurança. Quer ir para a Europa? Pague com seu salário. Quer ir para Nova York? Quer ir para a China, para Wuhan? Vá, mas pague com o seu salário. Você não ganha? Você não está ganhando uma aposentadoria? Banque o seu passeio. Mas a gente ainda tem que continuar bancando isso, cruel. Vamos falar de reza em Santos, depois de ouvir essas coisas aí. A campanha da Fraternidade de 2020 foi lançada hoje, pela manhã, em Mossoró, na missa, aliás, ontem, né? Hoje é segunda-feira. Foi ontem, na missa dominical, na Catedral de Santa Luzia, pelo bispo Dom Mariano Manzano, a tradicional missa da Catedral, das 9 horas da manhã. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O lançamento foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem pela manhã, aqui em Mossoró. E hoje, pela manhã, eu até na minha cabeça que eu já tinha falado, mas você falou, eu vi que não tinha falado. Hoje pela manhã eu participei de uma celebração lá no Colégio Diocesano de Santa Luzia. Que alegria, né, poder participar desse momento. O Colégio Diocesano completando 119 anos. Várias pessoas da minha família, meu avô, meu pai, eu, minha filha mais velha, quando morava em Mossoró, lá. Tive a oportunidade de dar um grande abraço em Padre Sátrio, que apesar da idade avançada, e ele mesmo diz, o corpo já não está tão bem, mas a cabeça continua legal. Também Padre Charles Lamartine, e também os 10 anos da faculdade, que agora é católica do RN, né, era a Faculdade Diocesana Católica do RN, que 2 cursos foram os únicos, teve um curso que foi o único do Nordeste a receber nota máxima, e o outro só teve a faculdade, a católica, daqui, a diocesana, e uma da Bahia a receber nota máxima no Nordeste inteiro. Quero aqui mandar o meu beijo, o meu abraço, não só para Padre Charles e para Padre Sátrio, mas para todos aqueles que em qualquer momento da história tenham feito parte do trabalho lá pelo Diocesano e pela Faculdade Diocesana, que agora se chama Católica do RN. O Colégio Diocesano mora no meu coração e as pessoas que trabalham por ele da mesma forma. Rapidinho, ainda dá tempo você responder aqui a Paulo Jefferson, perguntando... Não, eu vou fazer a pergunta, né, cara? Vou fazer a pergunta, quando é que começam a ser divulgadas as pesquisas? Já estão sendo divulgadas para as eleições. Pesquisa eleitoral? Sim. Bom, quem fizer pesquisa e quiser divulgar tem que registrar no TRE. Mas já pode agora? Nunca deixou de poder. Sim, sim, em qualquer momento. Em qualquer momento. Agora, desde o dia 1º de janeiro do ano eleitoral, você tem que registrar no TRE com antecedência. Tem até gente que malandramente faz a pesquisa,
vê se o número está bom para ele, se vê que está bom, vai lá, registra, simula que faz outra pesquisa para divulgar depois. Mas só pode ser divulgada a pesquisa registrando. Vamos lá fazer aqui o sorteio. O livro de Machado de Assis, esse livro é bom, rapaz, uma beleza. Ramão e a Luva, para quem gosta de romance é ótimo. Rivânia Pinto. A Rivânia, já ganhou aqui, Rivânia, ganhou de novo. Não tem algum tempo. Pode pegar com a gente, você sabe como pegar. Rivânia Pinto, ganhadora, fez sua inscrição lá no bairro 12 anos. Boa tarde, até amanhã. Bom, César não está aqui hoje com as mensagens dele. Eu vou ler uma mensagem que eu vi hoje, achei muito bacana. O desespero é uma doença e um povo desesperado, lesado por dificuldades enormes, pode enlouquecer como qualquer indivíduo. Ele pode perder o seu próprio discernimento. Isso é lamentável, mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência de educação, principalmente da formação religiosa. Chico Xavier. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos aí uma semana maravilhosa e amanhã, se Deus quiser, o Observador Político estará de volta. Valeu!